Então, a gente tem o prazer hoje de estar trazendo aqui esse mini curso de cerveja. A gente vai iniciar hoje, então. Fico muito feliz então, de apresentar o Luciano Tosetto, né? Se conhece aí pelo mundo da cerveja, né, Luciano? E eu me lembro do Luciano, quando estava montando a cervejaria, né? Minha ex-cervejaria. E eu lembrava que todo mundo comentava, né? De alguém que fazia cerveja na UTFPR, então o Luciano, referência há bastante tempo aqui na cidade, dando muitos cursos, né? Consultoria, trabalhando bastante com cerveja aí, especialista, então, em cerveja, né? Que ele tem sua graduação em tecnologia de alimentos, né? No antigo Cefet, né, Luciano? Isso. E aí fez seu mestrado em engenharia de produção na UTFPR, que agora é o TFPR, então, e atualmente trabalha como técnico no departamento de engenharia química e faz cerveja aí há cerca de 15 anos, né, Luciano? E Um dando pouquinho curso, mais. fazendo pesquisa, consultoria. Isso. Então, gostaria muito de agradecer pelo seu aceite, né, de estar aqui abrilhantando iniciando aqui nosso evento. Então, a gente passa a palavra para você. E aqueles que queiram, de repente, fazer perguntas, podem colocar ali no chat, eu vou estar acompanhando, né? Eu vou estar anotando, e também ao final aí a gente abre para questionamentos, para uma conversa, né? Sobre cerveja. Infelizmente, a gente tem que ser tudo remoto, né? Cada um tome a sua na sua casa aí, né, Luciano? É o jeito. Né? Esse ano, você vê que excepcionalmente não vai ter, né, a Oktoberfest, né? É, Um evento gigante como é, né? Então, Luciano, fique à vontade. Novamente, muito obrigado. ok. Pessoal, boa tarde. Eu que gostaria de agradecer a lembrança do professor Sandro, do meu nome, né? Poderia ter escolhido qualquer outra pessoa aí da cidade, tem várias pessoas com nome de peso aí, e então eu fico muito lisonjeado, né? E sei do peso da minha responsabilidade de fazer essa abertura desse evento da Oktoberfest, né? Como o professor comentou, eu trabalho de técnico de laboratório do Departamento de Engenharia Química, lá da UTFPR, e a minha sala é justamente em frente à sala do PET nosso da Engenharia Química. Só abrir porta com porta, estamos de frente. Então, a gente é vizinho ali. Sempre estou Legal. envolvido nas atividades do PET do pessoal da Engenharia Química, em visita externa, em palestra, em curso. Então, o meu relacionamento com o pessoal de PET aí é bem estreito, bem bacana mesmo, tá? Então, beleza, é um prazer aí poder. Espero que gostem do nosso workshop, do nosso bate-papo aí. Podem ir escrevendo no chat, o professor Sandro passa lá, interrompe e a gente vai tocando aí. Bom, nós temos aí um pouquinho mais de uma hora para conversar sobre esse universo vasto e gigantesco que é a cerveja. Então, como o título diz lá, é um mini curso sobre processo de fabricação de cerveja. Eu vou tentar resumir aí, dar uma pincelada nas etapas, né, de fabricação. Vou contar alguns causos aí de experiência, porque eu estou aí desde 96, então já faz mais de 20 anos que eu estou trabalhando com cerveja, né? Eu tive a oportunidade de startar uma fábrica aqui uma cervejaria, né, a startar uma cervejaria aqui na cidade. Trabalhei lá durante 15 anos. Eu tive a felicidade de, dentro dessa empresa, fazer o processo lógico que uma cerveja faz. Então, eu comecei descarregando o caminhão lá no pátio, depois fui aprender a moer o malte. Então, eu peguei exatamente a sequência que o produto faz dentro de um layout fabril. E isso me ajudou muito a ter um espírito crítico, saber o que a minha ação que eu estou fazendo agora vai refletir no produto final lá. Que nem antes de nós começar aqui, abrir o nosso bate-papo, a sala, o professor Sandro estava preocupado com o tanque de fermentação dele lá em Guaragi, que deu problema de queda de energia e tal. Já deu uma olhada lá, disse que está tudo certo. Então, é esses percalços que a gente, essa sequência lógica me favoreceu muito. Então, é isso que eu quero passar para vocês, essa visão macro, bem ampla, tá bom? Então, eu vou abrir aqui a Ótimo, apresentação e vamos começar aí. ótimo. Muito legal. Ó, quem quiser
quem quiser pegar aí o meu contato, ó, tem o meu e-mail e tem meu WhatsApp, tá? Podem ficar à vontade. Eu sempre, se eu não conseguir responder de pronto, eu respondo aí à medida do possível, tá? É bem tranquilo, não tem problema nenhum. Todos os mini cursos, os meus contatos assim, externos, passo meu e-mail e meu WhatsApp. Até hoje não tive problema nenhum. Ah, outra coisa que eu queria comentar, né? Vocês estão vendo que eu estou sem máscara e a maioria de vocês também. Claro, né? Eu estou sozinho dentro da minha casa e no quarto aqui. Então, tá tranquilo, dispensa o uso de máscara, não tem porquê, né? E as imagens que eu usei aí nessa apresentaçãozinha que eu montei, a maioria não, né? Todas as imagens são abertas, que busquei ali na internet para montar a apresentaçãozinha, então não tem nada de segredo e de mistério, não vai ter nada de direitos autorais, e algumas imagens de vivências, de experiências minhas mesmo, né? Então, bem tranquilo, tá? Tudo imagem aberta, sem problemas aí. Bom, então vamos começar a trabalhar, né, gente? Falar aí sobre um pouquinho de bebidas fermentadas, para nós nos situarmos no contexto histórico, nessa linha de tempo e de espaço, né? Eu acho muito interessante começar com essa pincelada, para que a gente tenha noção da estreita relação que a bebida, a cerveja tem com o desenvolvimento da humanidade. É quase que uma consequência da outra. Afinal, bebida, vocês vão ver que cerveja é uma bebida, é um alimento, né? Então, vamos entender um pouquinho no contexto como é que surgiu essa relação. E posso dizer para vocês, afirmar para vocês, que vem de uma longa data. Isso há mais de 10 mil anos, essa interação da bebida, do produto cerveja com o desenvolvimento da humanidade, nessa linha do tempo. Então, os primeiros registros que nós temos é justamente esse que vocês estão vendo aí, ó, que é mais ou menos há 7, 8 mil anos, lá no Oriente Médio, algum cidadão, por descuido, esqueceu um punhadinho de cereal, né, de grãos amassados em cima de uma pedra, aquilo lá pegou a umidade do ar, o sereno, e viu que o pessoal percebeu que aquilo modificou de aroma, de sabor, de gosto, né? Então já acendeu uma luzinha ali, opa, se eu pegar esse meu grão aqui que era consumido, sei lá se era assado, se era cru mesmo, se ele amassasse ali, pusesse aquele conteúdo de dentro da casca, que a casca tem a função de proteger aquele grão, vai dar um produto diferente. Claro que nesse contexto que nós estamos falando de 7, 8 mil anos, não é cerveja, é um negócio lá que está diferente, e que, por sinal, é gostoso, que deixa a gente mais alegre, que me sacia a fome e a minha sede, né? Quais são? Vejam as imagens, essas 3 imagens que eu tenho ali, ó, são registros lá do Antigo Egito, né? Dá para ver pelos desenhinhos que é coisa de Egito ali, né? Que estão sendo os deuses lá, as castas superiores, estão sendo nutridas com um alimento daquele pote, daquela jarra lá. Então, é uma bebida extremamente valiosa da alta casta que está se nutrindo, né? Então, nessa contexto de tempo, de 7, 8 mil. Mas essa relação com a humanidade é muito mais antiga, bem mais antiga, com certeza. Quais os tipos de bebidas fermentadas que nós temos? Por exemplo, o vinho é uma bebida fermentada, a cerveja, que nós vamos abordar hoje, né? Temos cidra, hidromel, fermentado de cana, nossa pinga, nossa cachaça, saquê e uma infinidade de outros. Eu quero destacar para vocês também nessa pequena lista aí, o quarto item, que é o hidromel. No calcanhar da cerveja, o hidromel está assim, despontando também. Está ocorrendo o resgate dessa bebida também de hidromel. Muita gente estudando, muita gente pesquisando, tem uma fábrica novinha em folha, startando em Curitiba ali, para volumes altos de hidromel, já foi premiada faz uns 15 dias que eles receberam medalha de prata num concurso mundial lá, de tão boa que está a receita. Claro que é uma fábrica grande, não estou falando em paneleiro, os caras investiram pesado, trouxeram tecnologia de fora, dos Estados Unidos, e já ganharam a medalha de prata aí. Então, eles estão investindo pesado no hidromel. Cerveja continua em alta, Pedro? Continua em alta. Ele está em plano para ascensão, cada dia tem um ponto novo, uma micro cervejaria nova, né? Mas quero destacar para vocês, o hidromel já está vindo no calcanhar aí desse segmento da cerveja, com certeza,
e tem a kombucha também, que nesses 2, 3 últimos anos está começando a ser resgatado em receitas, e muito grupo de Orkut e de WhatsApp aí também. Beleza? As bebidas fermentadas envolviam muito misticismo, muito o sobrenatural, né? Por quê? Porque o homem demorou a entender esse contexto aí, a ter condição de explicar. O termo fermentar mesmo. O termo fermentar é do século passado, não é lá de 12 mil anos, né? De 8 mil anos. Então, esse contexto aí de fermentação, de transformação de um produto numa bebida, envolvia muita coisa, muitos fenômenos sobrenaturais. Por quê? Porque eu não tinha uma explicação. Se eu não tenho condição de te explicar algo, eu vou fantasiar ao máximo, vou colocar um monte de fantasia na história para deixar mais ou menos entendido, né? Então, envolvia muito misticismo, ou muito sobrenatural, aí essas questões de lendas. Mas, hoje, a gente já tem condição de entender, de explicar e de provar o que acontece ali dentro de um processo de fermentação, dentro de um processo fermentativo, né? É bem mais tranquilo. Mas, agora eu quero fazer um desafio, quero saber de vocês, afinal, o que é cerveja? Só de fazer essa pergunta, já estou, salivando, já está me dando água na boca. Mas, e é engraçado, quando eu faço essa pergunta e esses lives aí, por onde eu passo, em todas as apresentações, o que é cerveja? Cara, é muito engraçado a reação da plateia, todo mundo trava. Tá vendo a tulipona lá, tá salivando, e não consegue me explicar o que é cerveja. É coisa muito, muito engraçada. Então, o que é cerveja para você? Dá uma vez lá se você sabe alguma coisa. Será que é cerveja? Então, é uma bebida? É uma bebida alcoólica. Por quê? Porque tem o nosso abençoado álcool lá, né? Então, é uma bebida alcoólica. Como é que é produzida a cerveja? Qual que é a matéria-prima da cerveja? O próximo evento vai falar única e exclusivamente, próximo encontro, né? Vai falar única e exclusivamente de um ingrediente, que é fundamental na elaboração da cerveja, que é o malte. O que mais que dá para sair aí? Bebida alcoólica que vai malte, que é extremamente trabalhosa. Ela é extremamente trabalhosa para se produzir. Para quem não tem noção, chega lá e pede um copo. Nossa, que caro, 10, 12 reais um copo de cerveja. Então, vai moer malte, vai fazer para entender o contexto, para ver se é caro ou se é barato um copo de cerveja nesse preço. Ainda mais artesanal, que não tem aquela quantidade absurda de aditivo e coisa arada, né? Bom, então, vamos ver lá o que é cerveja. Então, a definição de cerveja, de acordo com o decreto 2314 de setembro de 97, é esse aí, ó. Segundo a legislação brasileira, que é o órgão fiscalizador, é o MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É uma bebida obtida por fermentação alcoólica de mosto, oriundo de malte de cevada e água potável, por ação da levedura com adição de lúpulo. Olha que interessante, uma frase bem curtinha, um monte de informação com umas palavrinhas que eu fiz questão de deixar caixa alta aí. Então, vamos destacar aí e você vai anotar. Bom, que é uma bebida, não é segredo para ninguém, né? A gente vai em busca da bebida. Então, a cerveja é uma bebida obtida pela fermentação alcoólica. Bom, então, fermentação alcoólica é um processo que tem que ocorrer lá ao longo das etapas, uma operação unitária que vai ocorrer, a tal da fermentação. Isso a gente vai chegar até a fermentação hoje ao longo do nosso bate-papo aqui, tá? Mosto. Opa, olha uma palavrinha que talvez para muitos de vocês seja desconhecida. Mosto, né? O que é mosto? Então, mosto é o extrato aquoso de interesse para o processo de fabricação. Que vocês vão ver lá na frente que vai aparecer outras palavrinhas, bagaço, trube, né? Então, mosto é isso, é o extrato aquoso de interesse para o processo de fabricação. É esse líquido que vai ser convertido em cerveja. Lá, quando estiver pronto, o mosto vira cerveja, beleza? Malte. Malte de cevada.
Existem outros tipos de cereais que podem ser maltados, o trigo, o centeio, e etc. Mas a base da cerveja sempre vai ter um malte de cevada, em uma proporção mínima, de uns 45%. Malte de cevada. Malte é originário do grão de cevada que foi malteado, né? Então, é um dos ingredientes, um dos 4 insumos que eu preciso para fazer cerveja. É um dos ingredientes. Água potável. Opa, segundo ingrediente. Malte primeiro, água potável segundo. Oração da levedura. Bom, levedura não é um ingrediente, mas é a vedete, a nossa estrela principal, que vai pegar tudo isso aí, que vai ser disponibilizado para ela, e vai transformar, converter os meus açúcares disponíveis ali em cerveja. Então, o fermento, ou a levedura, como vocês preferem chamar, eu estou mais acostumado a escutar o termo levedura. Por isso que eu falo, está escrito fermento ali na apresentaçãozinha, né? Mas, ou levedura, tudo faz. E com adição de lúpulo. Lúpulo é o que vai com o tempero, vamos falar bem grosseiramente, assim, lúpulo, tempero da cerveja, que vai conferir o aroma, basicamente, e o amargor da cerveja. Então, também tem sua função muito importante, conferir aroma e sabor da cerveja, aroma e amargor, né? Então, beleza. Com esses 4 ingredientes aí, a gente consegue fazer uma cerveja. Ah, professor, mas tem a cerveja aqui que vai casca de gengibre, vai casca não sei o quê. Tudo bem, você pode adicionar algumas frutas que tem, cervejas que levam fruta, ou um cereal não maltado, tudo bem. Mas eu digo para vocês que se você tiver esses 4 ingredientes, a água, o malte, o lúpulo e o fermento, fechou o pacote. Você vai conseguir produzir cerveja e cerveja boa. Tudo bem? Então, só para dar mais uma lida ali, na definição de cerveja, segundo a legislação brasileira, é uma bebida obtida por fermentação alcoólica de mosto, oriundo de malte, de cevada, água potável por ação da levedura, com adição de lúpulo. Beleza? Fechou? Próximo. Aqui, ó, tá a prova de que há condições de se fazer uma cerveja artesanal, uma cerveja caseira, tá? São 4 imagens que eu separei aleatória, todas de produção minha. Então, vejam no canto superior direito, aquela imagem ali de cerveja, ó. É uma Weiss, aquela que está rotulada lá em cima. É uma Weiss, por isso que ela está bem turva, assim, extremamente cremosa. E essa turvação é característica do estilo, né? Que vai um pouquinho de trigo ali no meio, por isso que ela fica turva. Logo abaixo dela, ali, no canto inferior direito, nós temos uma APA, uma American Pale Ale. Veja que é uma coloração um pouquinho mais escura, já não está tão cremosa, tem um colarinho bem menor, mas também ficou bem bacana. Agora eu quero chamar a atenção para vocês para essas 2 imagens. Esse caneco central aí, que se vocês repararem, é Goiano ali, esse canecão, e essa vizinha ali do lado esquerdo, essa que é uma taça inclinada ali. Vejam, é o mesmo estilo de cerveja, uma lager, né, baixa fermentação, estilo Pilsen, né? Agora, por que essa do canecão tá mais parecida com aquela lá de cima do copo turva e essa outra aqui tá mais clarinha? Isso são condições e recursos tecnológicos que eu tenho para fazer o produto. Vocês vão dar muita risada, eu vou mostrar para vocês as condições escalafobéticas, diga-se de passagem, que essa cerveja do canecão aqui foi produzida. Mas saiu cerveja, tá aí a prova, né? E quando você tem um recurso um pouquinho melhor, um pouquinho mais aprimorado, você faz excelentes cervejas, como essa do copo. Essa cerveja não foi filtrada, não foi maturada, e por sinal é a cerveja da minha dissertação de mestrado, em baixo teor alcoólico, a proposta dela, e adicionado um pouquinho de gengibre. Então vocês vejam como ficou bem clarinha, bem bacana. E deu um índice de aceitabilidade acima de 90% lá na minha amostra. Então ficou bem legal. Mas prestem atenção e guardem essas 2 imagens, a do canecão ali, que ele tá turvo também, mas tá cremosa e tal, e essa bem limpinha. Vocês vão ver a diferença de um recurso a mais que eu tenho, como dar esse gap, esse ganho em melhoria de qualidade de produto, tá bom? Bom, quais que são as etapas para se fazer a cerveja final? Porque o mini curso é produção de cerveja, então vamos entender essa sequência lógica que
nós necessitamos de se fazer para produzir cerveja, né? Então, quais são as etapas básicas aí? Então, são basicamente 7. Eu acredito que a gente consiga falar em 5 hoje. E isso aqui também, pelo amor de Deus, né, gente? Não é regra. Isso aqui é uma visão do macro. De repente, você tem um equipamento lá, hoje tem tanta coisa na internet, tem tanto recurso disponível, que você pode fazer um pouquinho diferente. Então, isso aqui é uma visão macro, tá? Cada planta, cada cervejaria vai ter o seu pulo do gato, vai ter sua especificidade, né? Então, para a gente entender uma sequência lógica, bem ampla, bem suave, tudo bem? Então, vejam ali, ó. Vamos começar aqui pelo moagem do malte, a primeira escolha. Já antes da moagem do malte, eu preciso fazer uma coisa, selecionar minha matéria-prima, o meu malte. Malte eu não vou falar muito, porque vocês vão ver semana que vem lá com a Lorna, né? Então, eu vou fazer o meu Verseman muito bem feito para começar a moagem do malte. Verseman, anotem essa que vai valer a pena para a semana que vem. Verseman, uma palavra de origem francesa, que significa mix, mistura. Então, vou pegar 2, 3, 4 maltes de diferentes pontos de torra e misturar eles para vir para a etapa da moagem. Então, Verseman, palavra de origem francesa, que significa mix, mistura. Tudo bem? Vamos para a primeira etapa, então, do processo de fabricação, moagem do malte. A moagem do malte é importante? É importante. Aqui já na moagem é um divisor de águas. Vai depender de como eu moer, de como eu expor esse conteúdo amiláceo, que vai me dar performance de fabricação, rendimento, produto final, né? Vocês vejam, aqui na cidade, nós temos 2 grandes cervejarias, e uma é totalmente antagônica com a outra em questão de tecnologia. Por exemplo, a alemã, a holandesa, né? Lá de Verdinha. Eu trabalhei lá, então sou mais fã desse processo de moagem, onde ela se preocupa muito em preservar a casca do malte, para que na próxima etapa que nós veremos ali, que é a filtração, sirva de camada filtrante, né? Então, uma preocupação que ele tem lá. Já a outra, a concorrente dele, eles não está nem aí. Ele quer saber de fazer um paçocão de moer o malte, triturar ali, ele vai para frente na etapa de filtração, né? Vai erguendo um filtro prensa, que a gente chama, uma operação unitária. Então, são 2 vertentes, 2 processos bem distintos. Como é que você, de casa, vai fazer? Você, sim, vai se preocupar em moer o malte de uma forma que exponha o conteúdo amiláceo, para te dar um rendimento, para que nós consigamos atuação enzimática, e preservar a casca para ela auxiliar na filtração. Vejam aqui, ó. Esse moinho aqui, ó, é um moinho que todo cervejeiro, todo paneleiro vai usar, tá? Não vai fugir muito disso aqui. É um moinho da marca Gusso, marca nacional. Tem outras empresas, mas 90% dos paneleiros vão ter um moinho igual esse aqui. Muito simples, né? Parece uma maquininha de moer carne. Então, o que acontece? Você vai colocar este copo aqui, que é onde vai encher de malte, vai cair aqui, nessa rosca sem fim, ó, e a rosca sem fim vai empurrar para esses 2 discos aqui. Esses dois discos aqui, através do atrito, vai quebrar, triturar o meu malte e vai formar o meu malte moído, tá? Vou me preocupar em não moer demais, para não virar aquele pó, e não moer de menos para não perder em rendimento. Então, sempre tem que ter o fiel da balança, o meio termo ali. Equipamento bem bacana, bem legal. Daí, como a cervejeira é um bicho que tem que ser estudado pela NASA, né? Os caras inventam moda, né? Aqui, ó. Ai, não tá aqui? Não. E aqui vai uma manivela para você girar, né? Só que, pô, você moer 1 quilo de malte é uma coisa, moer 10 quilos já começa a pesar, né? Você moe em média aí 1 quilo cada 5 minutos na manivelinha. Aqui que o Ninja faz, coloca um pino aqui, adapta a furadeira aqui, taca-lhe pau, vai na furadeira. Então, é uma adaptação assim meio sinistra que tem. Mas, você que vai começar a tua produção lá, pode começar com um moinho desse que é tranquilo, vai bonito, atende muito bem a demanda, beleza? Bom, então, quanto à moagem do malte, é isso aí, é só a etapa que busca a preocupação em expor o conteúdo amiláceo e quebrar. Eu não posso pegar o malte lá da loja e misturar com água e fazer um polentão lá. Não vai surtir efeito, não vai ter resultado nenhum, tá?
a próxima etapa ali, a mosturação. Eu vou citar aqui o fluxograma e vou entrar etapa por etapa lá, tá bom, pessoal? Então, a segunda etapa aqui é a mosturação. Depois, a terceira equipamento aqui é a filtração, que entra água de lavagem e sai bagaço de malte. Lembra que falei de outras palavrinhas? Bagaço é uma coisa, a gente já vai ver o que é. Quarta etapa, fervura do mosto, onde é adicionado o lúpulo. Quinta etapa, o resfriamento do mosto. Inoculação da levedura, fermentação em si, tá? É esse ciclo aqui que a gente vai ver. Filtração, cervejaria artesanal, não muito difícil usar, não tem porquê. O processo de fermentação e maturação é bem controlado, bem arrastado. Então, a filtração aqui é malandragem, que é a indústria, a cervejaria muito grande, que quer otimizar tempo e processo, daí colocam filtração. Mas isso aqui, se a tua maturação e tua fermentação for bem feita, é dispensável, tranquilo. Isso aqui é para atender gosto de satisfação de cliente, porque brasileiro, lógico, porque o europeu não entende até hoje por que a cerveja é filtrada aqui no Brasil, tá? Então a gente já vai ver. Então vamos lá, ó. Como eu comentei, as etapas do processo de fabricação, quem quiser anotar lá, né? A moagem do malte, braçagem, empastagem e mosturação, que é a mesma operação unitária. Eu gosto de citar braçagem, que vocês já vão entender por que fiquei braçagem, não empastagem e mosturação. Filtração do mosto, a fervura, resfriamento, inoculação da levedura já vem junto com a fermentação, invase, carbonatação na garrafa, se for o caso, e maturação. Então, vejo que aqui está mais detalhado em 10 etapas, mas linhas gerais são 5, né? Até a fermentação, 7, até aí na fermentação. Tudo bem? Então, primeira etapa ali eu já comentei, né? Que é a moagem. Eu pego o meu malte, que foi devidamente selecionado, escolhido ali para moer. Ela vai ser realizada, o nome já está falando, né? Em filtração que eu vou utilizar. Por quê? Porque se eu vou utilizar o fundo falso, né, ou a bazuca, a famosa bazuca que o pessoal cervejeiro artesanal usa, eu tenho que me preocupar, sim, em preservar a casca do malte ao máximo. Se eu for usar o hopping bag, que é um outro sistema, imitando o filtro prensa, por exemplo, né, daí não tem necessidade de me preocupar em preservar a casca. Vai virar uma paçocão, um bolo lá e taca-lhe pau. Não há necessidade. Como é que pode ser feito em casa? Pulsando o liquidificador. Daí você vai pôr de pouquinho em pouquinho e dar uns pulsos. Mas vamos abrir a mão e comprar um moinho que nem esse que eu mostrei para vocês, que eu acho que fica mais bacana, né? Consegue uniformizar melhor, dá um rendimento bacana, não vai queimar o liquidificador da patroa lá, evita muita briga, tá? Invista um pouquinho em equipamento, em espaço, que evita muita briga, muita coisa aí, que senão é complicado, tá? Ó, de novo, muita atenção para tentar preservar ao máximo a casca. Por quê? Porque ele vai ser utilizado na etapa seguinte, após a abraçagem, como camada filtrante, lá na filtração. Então, é fundamental você deixar o teu malte moído para expor o conteúdo amiláceo, mas preservando a casca. E esse fiel da balança você vai aprendendo como? Na prática, dando a cara para bater, moendo, fabricando e vendo o que acontece, tá? Então, de moagem, era isso aí que eu queria comentar com vocês. Primeira etapa de fabricação. Ó, aqui eu estou mostrando lá no mini curso que como é que tem que ficar, ó. Vejam que talvez não dê para enxergar, mas ali dá para perceber que está caindo um pozinho, então vai aparecer pó, vai aparecer um pozinho que nem farinha de mandioca, que nem farinha de trigo. Sim, porque o próprio atrito no disco ali do moinho vai favorecer com que ele apareça isso, né? Mas tá ali o endosperma, tá ali a camada, a casca do malte bem preservada, o conteúdo amiláceo está bem exposto, que é interessante para dar rendimento na minha abraçagem, né? Então, esse equilíbrio aqui que eu estava comentando com essa turma aí de mini curso, tá? E esse malte, para vocês terem ideia, foi moído no notificador, mas daí daqueles grandão industrial. Foi pulsando, colocando de punhadinho em punhadinho ali,
levei 10 vezes o tempo normal do que se usasse o moinho, né, o equipamento apropriado, mas, enfim, consegui atingir o objetivo que era moer o malte, expor o conteúdo amiláceo, e etapa seguinte, taca-lhe pau, tá? Aqui é uma sala de mosturação, lógico, para vocês terem o contexto do que é um negócio micro, no fogãozinho de casa, e uma fábrica que produz volumes grandes de cerveja, né? Isso aí é uma cervejaria na Alemanha, né? Ao fundo lá vocês podem perceber o campo de malte, então vocês vejam que está dentro da fábrica ali a matéria-prima produzida, o barracão lá atrás é uma maltaria onde eles fazem as etapas, beneficiam a cevada e trazem ali para a maltaria e para dentro da cervejaria. Esses dois panelão aqui, que tem uns visor, um cilindro, um visor e são forma cilíndrica, então é a primeira panela que a gente chama, que é onde é corrida a abraçagem, e o segundo aqui é a tina filtro, que vai fazer a separação do bagaço do malte. Nossa, mas o que é essa chopeira que está no meio aqui? Calma, isso aí é um complemento, um pedaço desse segundo equipamento, da tina. Quando você estiver operando, aqui eu sei que a tina está vazia, essa sala não está produzindo, porque essa coluna de água aqui me indica que não tem mosto passando, mosto filtrando no equipamento lá na tina. Então, só para vocês vislumbrarem bem como é que é. Essa adrenalina de planta, de fábrica, eu tive durante 15 anos, então é bem... Mas para quem nunca teve a oportunidade de pisar numa cervejaria, numa fábrica de cerveja, eu acho bacana mostrar isso aí. Mostrar como é que se faz em casa, no fogãozinho, o facão ali, que a gente chama, né? E numa fábrica grande mesmo. Eu acho que esse contraste abre a cabeça da pessoa. Eu acho que fica bem interessante e acaba enriquecendo aí a apresentação, beleza? Esse é um detalhe interno do tanque de mosturação, tá? Que lá na etapa da abraçagem é fundamental o contato da água com o meu malte moído, nas devidas proporções. Então, vocês vejam que parece que está tudo ponteado as laterais desse tanque ali, não é que é ponteado, ali são as camisas de vapor, né? Por onde vai correr o vapor para ocorrer o aquecimento. Vocês vão ver em seguida que tem uma rampa de aquecimento que a gente faz aí para fazer o tratamento enzimático desse malte com a água. É um detalhe no canto superior direito, ali na figura 3, é de como é que é aquelas pás. Por isso que eu gosto de deixar a etapa chamada de braçagem, porque quando não tem agitador aí, esse equipamento aí, como é que faz? No braço, né? E são, no mínimo, 1h20 de agitação aí dentro desse equipamento, para que ocorram as devidas rampas de tempo e temperatura adequada do processo. Então, haja braço, é bem cansativo mesmo, tá? Então, olha aí, ó, segunda etapa, a braçagem, que pode ser chamada como de empastagem, de mosturação, mas eu deixo a de braçagem por causa dessa moça aqui, ó, se não se comportar, ó. Então, esse aqui é chamada pá cervejeira, é do tamanho um pouco maior que a panela, que a gente precisa ter, né? Então, a pá cervejeira, por isso, ó, gente, ó, braçagem, tá? No mínimo 1h20 de braçagem ali. Ah, professor, mas precisa ficar sempre mexendo? Não acabei de mostrar para você o equipamento ali da tina de braçagem, que tem um agitador embaixo, então ele fica sempre mexendo. Por que tem que mexer afinal, professor? Eu nunca, sempre misturei, virou polentão e deu certo seu cerveja. Beleza, mas se você tiver essa agitação, esse movimento de mistura, você estará favorecendo as reações enzimáticas, a mistura do teu malte, o contato da tua água ali, a reação enzimática é muito melhor. Então, você está fazendo uma cerveja com muito mais rendimento, aproveitando melhor a matéria-prima. Por isso, a necessidade de ficar homogeneizando na etapa da abraçagem. Então, a etapa da abraçagem nada mais é que a operação unitária de tratamento térmico, que é realizada a mistura do malte já moído com a água, com o objetivo de ação de certas enzimas no meio. Enzimas da onde? Você adiciona enzima ali, caiu do céu, veio com a água? Não, a enzima já está dentro do malte. Eu só vou colocar água ali para que ocorram as reações de interesse. As enzimas principais que estão descritas aí, né, são a destrinase, beta-amilase, alfa-amilase e a protease. Essas 4 aí que são as vedetes dessa etapa de operação unitária aí, certo? Muita atenção, controle rigoroso de tempo, temperatura e eu ouso dizer também de pH.
nessa etapa de braçagem. Por quê? Porque tempo, temperatura e pH são cofatores enzimáticos. Se eu estou falando de uma etapa, de uma operação unitária, onde vai ocorrer reação unitária, reação enzimática, eu preciso monitorar meu tempo, minha temperatura e meu pH. É fundamental. Isso não é, essa etapa da braçagem não existe se você não fizer isso. Se você misturar lá e largar, chegou na temperatura que recomenda a receita largar lá, cara, esqueça, você não está fazendo uma cerveja de qualidade adequada, você não está otimizando o teu insumo que está colocando lá dentro, tá? Então, essa operação aí é muito importante isso, controle rigoroso de tempo, temperatura e pH também. Como é que eu controlo tempo? Tempo no relógio, mete o cronômetro, a alarme do cronômetro lá e beleza. A temperatura. Temperatura tem uma série de recursos. Esse aqui, ó, é um termômetro da Icoterm, não estou ganhando nada para fazer propaganda e não ganho nada, eles nem sabem disso. É um termômetro de laticínio que a gente chama. Muito prático porque eu posso jogar ele na panela, tem essa proteçãozinha, esse bulbo aqui, ó, que fica jóia. A cervejeira pode dar umas batidas aqui que não vai quebrar. Já pensou você quebrar um termômetro de mercúrio no meio da tua abraçagem lá, na tua panela? Pode, aliás, descartar não, você tem que pegar esse mercúrio e, né, dar o fim, porque o mercúrio é tóxico, né, gente? Então, bateu no termômetro de mercúrio. Ah, vou usar o termômetro de espeto, professor, que é louco de joia. O termômetro de espeto tem o inconveniente dele embaçar ali no vapor, que você vai chegar a temperaturas de 75 graus, que a gente já vai ver na próxima lâmina, então não vai funcionar também, né? Então, esse aqui, que é o chamado termômetro de laticínio, bem bacana mesmo, tá? Ele protege, funciona bem, te dá uma otimização do processo bem legal aí, para você controlar essa temperatura. E o pH, professor, como é que você faz? Ó, se você quiser investir um pouquinho aí na faixa dos R$200, tem uns termômetros, uns pH-metro portátil, né, de bolso. Bem bacana, funciona muito bem. E para quem não está muito afim de investir esse valor, fitinha de pH, gente, bem tranquilo. Isso aqui você compra, uma caixinha tem 100 unidades, dura um tempão aí para matar as braçagens. Aí você pinga lá no mosto, compara com o gabarito aqui, ó, funciona bem mesmo. Então, já começamos assim a ter um controle de qualidade no teu processo, que é muito importante aí, certo? Então, bora lá. Nesse slide aí, o que está acontecendo nesse slide? Nesse slide, nós vamos começar a etapa da braçagem. Percebam que eu estou com uma panela tipo caçarola, então ela é um pouquinho mais baixa, mais largo, o diâmetro dela é maior e mais baixinho. Tem problema? Não tem problema. Faz do mesmo jeito. Ó a pazinha cervejeira lá na minha mão esquerda, e a moça ali estava virando o meu malte, que eu mostrei anteriormente lá, como é que tinha que ser a moagem, como é que estava aquela moagem ali. Então, aqui, a gente vai começar a misturar a água, que já está previamente aquecida ali, com o meu malte moído. É uma relação, talvez alguém esteja pensando, quanto de água, quanto de malte? Então, pense assim, uma relação de 3,5 litros para cada quilo de água. Bem genericamente, bem grosseiramente falando, tá? Tem cerveja que vai para 2,8, tem cerveja que vai para 3,5. Mas vamos pegar esse norte aí, de 3 litros para cada quilo de malte moído, tá? Uma relação bem genérica, assim, só para te dar uma noção, para não te deixar tanto no vácuo. Então, aqui eu estava começando a etapa da braçagem, ó, panelinha, bracinho e pazinha cervejeira. 2 horinhas ali, mexendo o meu malte e fazendo o meu mingauzão ali, tá? Só para ilustrar a etapa da braçagem. Vamos entender aqui nesse gráfico quais são as variáveis que eu tenho no processo de misturação por infusão. É a etapa da braçagem, tá? O que está escrito ali é a etapa da braçagem. O que acontece? Esse aqui é um exemplo clássico de uma rampa de temperatura. Cada cerveja vai ter um detalhe de uma temperatura um pouquinho diferente, um pouquinho, não é padrão isso aqui. O Sandro não usa essa temperatura, eu não uso na minha cerveja, nós produzimos Pilsen e cerveja Lager do mesmo jeito. Então, isso aqui é um exemplo clássico, para você entender a temperatura, o tempo da enzima específica ali, que são aquelas 4 que eu citei para você lá principalmente, né? Então, vamos entender as variáveis que tem nesse gráfico aqui, ó. As variáveis no eixo das ordenadas, ó, é a temperatura, em graus Celsius, né?
começou ali em 50 graus Celsius e foi parar lá em 80 graus Celsius. Ela variou, o meu processo variou de 50 a 80. E é isso que acontece mesmo. Toda abraçagem, tu vai começar ali em 60. Não, não vai começar. Isso aqui é só um exemplo clássico. Se eu for fazer aquela escurinha lá da APA que eu mostrei a foto para vocês, não tem repouso a 50 graus. Ela começa direto lá em 66. E aí esse é o grande mistério, o grande barato, o grande tesão do negócio. Cada receita, cada formulação é uma mistura de malte, é uma curva de empastagem, que uma rampa de empastagem. E é isso que encanta, é isso que me dá a motivação de cada vez estudar mais, pesquisar mais. Porque por que uma receita é assim? Por que outra receita é assada? Não é tudo a mesma coisa, não é tudo cerveja? Não. Cada temperatura a mais aqui dá um impacto, vai te dar um corpo maior na cerveja, um teor de álcool maior na cerveja, né? Então, a gente mostra isso aqui só para você entender que o processo vai começar em 50 graus a temperatura da água, terminar em 80 com a inativação enzimática, no eixo das abscissas, né? No eixo das ordenadas. No eixo das abscissas aqui, ó, o que tem ali? Duração em minutos. Lembra que eu falei para você que ia durar em torno de 120, de 2 horinhas ali, para você, ó, uma panelinha cervejeira, com a colher cervejeira, na etapa da abraçagem? Ó, esse processo aqui levou 160 minutos, mais ainda, né? Então, é uma média também de 2 horas que você passa mexendo ali. Se você for fazer a APA, começa com temperatura maior, 60 graus, 1 hora, mais um aquecimentinho, dá uns 120 minutos mais ou menos, tá? Aqui, esse embaixo tem a atuação da protease, esse 50 graus Celsius, a temperatura ótima de atuação, né? Na 62 graus aqui, que é esse, olha lá, a temperatura da maltose, repouso prolongado da maltose, 62 graus. Mais para frente ali tem um aquecimento, vai ter repouso de açucaração. Quem que vai ter ali? A alfa-amilase, tá? E com 75 graus você inativa a enzima. Não tem as enzimas de interesse por processo, não vai desnaturar, não vai ter mais atuação, tá? Então, genericamente, esse é um gráfico by Tabajara, que tem um monte de livro que quando você começa a estudar, essas rampas de temperatura aí. Cada receita, cada cervejeira tem a sua rampa de temperatura e tempo, tá? Isso não tem como falar. E é isso que é o grande barato da coisa. Começa por aí a magia do negócio. Beleza? Bola para frente. Terceira etapa de fabricação. Filtração do mosto. Filtração do mosto nada mais é que a operação unitária, onde ocorre a separação do mosto, né, com o bagaço. Opa, 2 palavrinhas aí. A primeira já é conhecida. Mosto. Extrato aquoso de interesse do processo que vai se transformar e converter em cerveja. Bagaço. Bagaço é a parte sólida daquele malte, daquela minha pastagem lá, que vai virar subprocesso, vai virar um subproduto do processo de filtração do mosto. O mosto separado, parte líquida vai embora para a etapa seguinte. Então, pode ser feito em tina filtro ou filtro prensa, como eu comentei com vocês. Isso aí vai depender do teu recurso da moagem, né? Se você preservar a casca, beleza, tina filtro. Se você fizer um polentão lá, um pó, vai lá para o filtro prensa, que é o recurso que você vai ter para separar, tá? Então, a etapa da filtração do mosto é isso. Ele vem separando a parte sólida, bagaço, vira subproduto, o mosto vai para frente, que é o que interessa para nós. O que é feito com o bagaço hoje em dia? Na grande cervejaria, ela é vendido para ração animal. Ração animal de que tipo? Gado leiteiro. Gado leiteiro, como ali é uma fonte riquíssima uma fonte riquíssima esse bagaço de fibra, né? Lógico, você fia a casca do cereal, e bastante proteína, dá um gap muito grande, um resultado muito bom na nutrição do gado leiteiro. Então, o gado leiteiro dá um gap, assim, fantástico. Por isso é bem disputado para a ração animal para o gado leiteiro, tá? É vendido por uma empresa terceira, eles vêm com o caminhãozinho ali, carregam e distribuem nas fazendas aí da região. E nossa região tem uma excelente bacia leiteira também, então tá tranquilo. Mas, se tiver alguém aí da nutrição que esteja vendo, fique antenado também, porque dá excelente broa, fonte rica de fibra, vamos enriquecer um pão caseiro, coloca umas colherzinhas lá,
Outra dica que eu dou, outra receita bacana, quibe. Gente, vocês tiram a carne que está R$ 30 aí, 20, está em oferta hoje, R$ 20 o quilo da carne moída para fazer o quibe, tira uma porção dessa carne moída e coloca o bagaço, que é um subproduto da tua cerveja, personalize um produto para servir na tua cervejaria, fica legal também, tá? Então, tem umas dicas aí que a gente acaba dando. Terceira etapa da filtração, do processo, filtração de mosto. Beleza? O mosto está seguindo o processo, o bagaço ficou para trás. Agora nós só vamos mexer com o líquido, então. Isso aí é só para vocês terem uma ideia de como é que é o equipamento lá na fábrica grande, tá? Na cervejaria, que produz altos volumes. Nós não vamos ter condição de adquirir um produto desse, com esse grau de tecnologia, com essa especificidade aí, com essa performance de fabricação. Mas é só para vocês verem a engenharia, a complexidade do equipamento. Isso me enche os olhos. Esse equipamento aqui, eu trabalhei 15 anos lá, eu não cansava de olhar, de me admirar e de tentar entender a complexidade deles, que é coisa fantástica, tá? Então, para vocês verem ali, ele tem um fundo falso, onde o mosto vai sair naquele aro ali, ó, inferior. Gente, só deixa eu fazer uma mágica aqui, ó, porque minha bateria está acabando. Só um pouquinho, 3 segundinhos. Tcharam, voltei. Então, é um equipamento que é utilizado lá na cervejaria. Nós não temos condição. Então, esse é um desenho em corte, aqui está mostrando como é que é o funcionamento dele, né? Então, é mosto filtrante, camada filtrante, nível, tal. Isso aí hoje não dá tempo de falar, tá? Da operação da tina de filtração. Esse aqui é a foto interna dele, então essa sujeirinha aqui, não se assustem, que é o mosto mesmo, né? O próprio mosto. Aqui aparece o bagaço e tal, então só para vocês terem ideia do conjunto de afofador e raspador e do tamanho do equipamento. Esse equipamento aí tem 96 metros quadrados, tá? Um diâmetro de 12 metros e meio, se eu não me engano. Isso aqui dá 96 metros quadrados de área desses raspador aí. É bem grande e bem complexo de trabalhar com ele. É um equipamento bacana. Ah, mas olha a mágica do Tia aí. Eu não tenho uma tina, mas eu faço uma tina, entendeu? Olha só qual que foi o meu recurso tecnológico que eu dispus para fazer aquela cerveja lá do copão que eu falei para vocês, guardem na mente lá. Tá aí, ó. Eu peguei uma espumadeira de restaurante grande. Esse pano aqui a gente chama o voal, é muito utilizado na queijaria para fazer a prensa do queijo Minas Frescal. Então é um voal que eu tenho ali. Por sorte tinha uma mesa de queijo lá, também com furinho embaixo, usava um outro filtrinho para cair no balde, tá? Então vejam bem o que aconteceu. Eu peguei a minha panelona lá, minha caçarola, lembra da braçagem que eu falei para vocês? Peguei com uma caneca aquele conteúdo e joguei tudo aqui em cima. Claro que virou um saci, né? Jogou. O parte sólida ficou aqui. Transferi mais umas 2, 3 vezes até clarear mais ou menos esse bagaço para essa escumadeira, nessa cuba aqui, né? Essa escorredora de macarrão, né? Lavei para retirar o máximo de açúcar possível para seguir para frente. Então, essa foi a minha etapa de filtração. Separei o bagaço e a parte sólida, que virou subproduto, e segui com o meu mosto aí, voltando para a panela, para vir a próxima etapa da fabricação, tá? Que é a fervura do mosto. Por que eu tenho que ferver o mosto? Porque eu tenho o objetivo de concentrar o meu mosto. Com o aumento da temperatura, vai desnaturação proteica. Tem uma palavrinha destacada aí, ó, trube. Trube é a proteína desnaturada, que vai ser desnaturada mesmo durante a fervura. Então, mais uma palavrinha para vocês anotar aí, para quem não conhece, não está familiarizado. Mosto, bagaço, trube, tá? Se eu estou fervendo, vai ocorrer o quê? Esterilização do mosto, vai evaporar água, vai concentrar. Então, vejam que até agora eu não falei de microbiologia, de cuidado sanitário, cuidados higiênicos. A partir de agora que teu mosto está fervido, que você vai desligar essa chama aí, fica esperto. Você pega e todo cuidado é pouco, de contaminação microbiológica, tá? Então, fica esperto com questão de asepsia, principalmente, a partir da etapa da final da fervura aí, beleza? Outra coisa que acontece aí na etapa da fervura do mosto é o escurecimento enzimático, conhecida reação de Maillard.
vai extrair sabor e aroma amargo do lúpulo. Lembra que eu falei que um dos ingredientes para a produção de cerveja, que é o lúpulo, vai entrar aí na etapa da fervura do mosto? Então, é na etapa da fervura que ele é adicionado aí o lúpulo, conferindo aroma e sabor. Linhas gerais, a fervura vai acontecer com 1 hora de fervura, mas tem mosto aí que chega a ferver 120 minutos. Minhas bateladas, independente do estilo, eu fervo 80 minutos, eu acho que fica mais interessante. E, gente, ferver é quando... Sabe quando você está cozinhando a água, a chaleira está fervendo, que está borbulhando a água? Aquilo é fervura. Você vai fazer a etapa de filtração lá, que é a etapa anterior, vai vir para a fervura. Mas não é fervura, você vai aquecer o mosto até ele começar a ferver de borbulhar. A partir desse momento que ele começa a ferver, aí que eu vou contar esses 60 minutos de fervura. Beleza? Então é outra dica importante. Tem muita gente que começa a contar o aquecimento como tempo de fervura. E não é assim. Ferver é borbulhar, é evaporar a água, concentrar. Aí sim está valendo contar o tempo de fervura. Outro pulo do gato. Pega o teu tempo de fervura aí. Se você for ferver 1 hora, metade. A primeira meia hora, você vai se preocupar na dosagem de lúpulo para a questão de amargor. Depois da metade, dos 31 minutos até os 60, questão de aroma. Então, também é outra pira. Vou colocar quanto? Com 10 minutos de fervura e com 40? Quantas adição vou fazer? Aí é outra magia que é muito bacana você fazer os testes aí de adição de quantidade e de tempos. Essas duas variáveis dá para trabalhar infinitas combinações aí também, tá? Então, fica essa dica. Pega a tua fervura, de verdade, vigorosa, parte no meio. Do começo até a metade, você vai se preocupar com o amargor. Da metade para o final, com o aroma do produto final. Beleza? Só para reforçar, então, as etapas da fervura do mosto são inativação da enzima, esterilizar o mosto, se vai evaporar a água, vai concentrar o mosto, extrair as substâncias essenciais e amargas do lúpulo para conferir aroma e amargor e precipitar proteínas formando o trubê. Tudo bem? Bola para frente. Aí é uma visão geral do cozinhador lá da minha cervejaria. Claro que em casa eu não tenho, eu vou voltar meu mosto para a panelinha que eu utilizei na braçagem lá, né? Vou ter 2 panelinhas, 3 disponíveis no máximo. Então, esse equipamento aqui é só para nível de conhecimento, para quem estuda engenharia encher os olhos, vibrar aqui com isso. Então, percebam na figura 1 ali, a gente chama aquela figura em quarto, aqueles tubulinhos que estão lá no meio, ó. Aquilo lá é a calandra. É por ali que chega o vapor para trocar calor com o mosto que vai estar no meio aí. Então, esse equipamento ele vai estar submerso no mosto, né? Então, o vapor entra ali, troca calor e faz com que aconteça o quê? Olha a figurinha 2 e 3 ali, ó. Movimento de convecção. Ele vai subir através daquela diferença de pressão, vai bater lá em cima naquele prato, naquele disco, que a gente chama de chapéu chinês, e vai escorrer na lateral. Então, ele vai ficar nesse looping aí durante a fervura. Para quê? Para desnaturar a proteína, para evaporar o mosto, para evaporar DMS, que é o cheiro de enxofre, e etc e tal. Então, também é bem bacana. E é um equipamento que a gente considera simples, porque tem a calandra ali, né, é uma panelinha tranquilo. Em casa eu não vou ter isso. Em casa eu vou ter só a minha panela fervendo. Infelizmente, não dá para chegar nesse recurso tecnológico aí, mas tudo bem, funciona do mesmo jeito, tá? Dá uma olhadinha aí no interior do vapor, no interior do cozinhador do mosto, ó. Ele está fervendo, esse negócio anuviado que você está enxergando aí é o vapor que está saindo, e aquele guarda-chuva ali é a pressão da convecção do mosto que sobe por dentro da calandra, bate no chapéu chinês e escorre pela lateral, beleza? Esse é o movimento, é o perfeito, aí, é o ideal que aconteça durante a fervura do mosto. Ah, uma coisa que eu lembrei agora, para quem é aqui da cidade de Ponta Grossa, né? Olha o que aconteceu. Quando você está passando ali pela cervejaria, aparece aquela fumaçona ali bem na frente da empresa, das duas. Tanto faz porque o layout de fábrica é igual, não vai mudar muita coisa. Aquele vapor lá, já entreguei, ó, desculpe, queria falar, aquela fumaça simplesmente é vapor de água, gente, não é poluição. Por favor, aquilo lá é vapor que está concentrando o teu mosto. Então, não pensa em besteira que a empresa está poluindo para produzir cerveja, isso aqui. Não, é vapor que está sendo condensado esse mosto aí, tá bom? Eu já, uma vez, eu tenho uma passagem lá, não dá para tempo de contar hoje, no próximo encontro eu conto para vocês o que aconteceu quando eu trabalhava
denúncia de ambiental, a mulher não se conformava na poluição que estava sendo, só que ela não sabia que era vapor de água, tá? Gente, essa é a panelinha aqui, ó, é a nossa caçarola que foi fervido o mosto, então foi resfriado e transferido, e eu deixei essa massa mucilaginosa para mostrar para vocês o que é o famoso trube, tá? Esse é o excesso de proteína que foi desnaturado lá durante a fervura e ele fica depositado na funda da panela, famoso trube. Ó, quem está querendo pesquisar alguma coisa sobre cerveja, inovador, não sei o que, buscando TCC, que não tem ideia, estuda esse cara aí, que isso aqui, hoje, ele é simples, não tem uma destinação lá na fábrica. Ele joga em cima do bagaço para aumentar o peso daquela massa e ser vendido a bagatela a centavos. Só que tem artigo que está mostrando que ele, por ter o lúpulo aí fervido, ele é um excelente repelente natural. Não vou ousar falar que é um herbicida, mas é um excelente repelente de inseto. Imagine se você descobre qual que é o princípio ativo aqui para fazer o banho numa lavoura. Meu, isso aqui é galinha de ovos dourados, aí de muito TCC. Dá uma olhada, dá uma pesquisada, que está começando a olhar para esse cara aí. Se ele for pro ralo lá na fábrica, é matéria orgânica, de que ó, explode, é horrível trabalhar quando cai o trube no esgoto lá para tratar. Você vai gastar soda, energia elétrica, hora homem, então é horrível. Por isso que eles desviam e jogam em cima do bagaço para ser vendida a centavos. Tem um destino muito mais valioso aí desse produto. Dá para agregar valor aí muito pesado mesmo, tá? Só para comentar, Whirlpool, depois que termina a fervura do mosto, ali a gente faz um movimento de agitação para favorecer que o trube decante. Ele está em suspensão ali, é muito bonito de ver o mosto, depois que se faz o movimento de agitação ali, umas mexidas na panela, para o trube decantando, tá? É bem, bem legal. E é uma etapa que é feita na panelinha de fervura lá. Pessoal, por fim, resfriamento do mosto, tá? Resfriamento do mosto, por que eu tenho que resfriar o mosto? Para proporcionar o ajuste da temperatura do meu mosto para adição do fermento, né? Tem dois divisores de água bem importantes aqui comentar com vocês, que a cerveja Lager em alemão significa porão, tá, gente? Então, a temperatura do mosto resfriado de 8 a 11 graus vai me dar uma baixa fermentação, uma cerveja tipo Lager. Quem quer começar a se aventurar a fazer cerveja, comece com esse estilo de baixo, com alta fermentação. Temperatura de resfriamento é melhor, é uma cerveja mais... Não precisa tanto trato, assim, ela é mais suave de você começar a trabalhar aí, a produzir tua cerveja. Muito melhor começar caseiro, é mais, vamos dizer assim, mais simples, porque a Lager é muito difícil a estabilização dela, tá? Tem muito detalhe aí que é complicadinho, certo? Quem que vai ser inoculado lá? O nosso amigo fermento, que é o quarto insumo, não é ingrediente, é um insumo da levedura. É um organismo, Saccharomyces cerevisiae, é a prima do fermento de pão, né? Como é que você vai comprar elas? Assim, ó, em sachêzinho, ó, a levedura está liofilizada, né? Igual o fermento de pão, só que não faça cerveja artesanal com fermento de pão, vai ficar horrível. Você tem que usar esse sachêzinho aqui. Tem outro aqui também, tá? Muito fácil de comprar hoje em loja especializada, em internet, bem tranquilo aí. Olha só, eu resfriei o meu mosto lá naquele mini curso, era um galão de leite que eu tinha de fermentador, um tanque ali que eu enchi, um tanque de cerâmica que eu enchi com gelo, foi embora, deu para resfriar. Aqui para vocês terem noção de como é que é uma pegada dentro de uma cervejaria, onde você tem 36, às vezes mais de 60 tanques fermentador, maturador. Você veja a quantidade de tubulação que tem ali dentro, né? Então, o operador de fermentação ali tem que saber muito bem o que está passando em cada tubulação dessa. Então, é bastante responsabilidade. Por exemplo, o pessoal da química vai gostar de lembrar daquela reação lá de você pegar a soda num ambiente de CO2, o que acontece? É tão rápida a reação que murcha o tanque. Imagina se o tanque aqui está impregnado de CO2 e você jogar uma soda lá dentro para limpar, murchar um tanque desse. É demissão por justa causa na hora. Então é muita responsabilidade. O volume, as quantidades trabalhadas aí são muito grandes. Tem que tomar muito cuidado mesmo, muita atenção. Então a fase da fermentação, só para fechar, gente.
é a fase de atuação da levedura. Ela decompõe o substrato disponível que tão exaustivamente foi trabalhado lá na etapa da abraçagem, filtração, etc e tal, aquele controle rígido de tempo, temperatura e pH que foi sendo seguido a partir da moagem, né? Então, vai acontecer isso aí. Para alegar o pessoal da química aí, ó, transformação dos açúcares simples em álcool, gás CO2 e liberação de calor. Então, a equaçãozinha que vale ali embaixo, ó. Quem que é aquela moça ali? Um açúcar, uma glicose. Vai ser convertido em quem lá opa, OH. OH é um álcool. C2 carbonas, MET, ET, etanol. CO2, gás carbônico, e a quilocaloria ali representando o calor. Beleza, gente? Bem rapidinho aí a fermentação. Ó, tá, inoculação de fermento, então eu hidratei esse fermento que eu acabei de mostrar para vocês, liofilizado, tá? Para começar o processo de fermentação, para as mocinhas começar a trabalhar. E por último, gente, gostaria de deixar essa mensagem aí, que cerveja é alimento, tá? É riquíssimo, ela contém mais de 400 substâncias distintas, entre elas proteínas, os lipídios, os carboidratos, as enzimas, claro que tem álcool também, água bastante, afinal o produto é mais de 92% de qualquer cerveja vai ser água, isso não tem como ser diferente. Uma coisa muito importante para a modinha dos veganos, ó, olha o que a cerveja tem, ó, vitaminas do complexo B, completo, quase todas as vitaminas do complexo B, a riboflavina, a tiamina, piridoxina, ácido fólico, importantíssimo, tá? E ó, aqui, ó, 1 litro de cerveja fornece 300 a 400 quilocalorias, 3 gramas de proteína e vitaminas do complexo B. Então é bastante, é um alimento bastante calórico e energético. Mas no fundo não é ela que acaba engordando, é os acompanhamentos. Daí você começa a comer coisa gordurosa, não sei o que, não sei o que. Então é culpa da azeitona lá, tá? Não é culpa da cerveja. Gente, era isso, o tempo acho que está quase estourando, se já não estourou aí. Sem mais delongas, eu quero deixar um tempinho para nós bater um papo, se surgir alguma pergunta, alguma coisa, tá bom? Então eu vou voltar lá para fechar a apresentação. Isso aí é só uma imagem de alguma sequência de copo aí, para vocês verem a variedade. Não, quem for estudar a harmonização, faz toda a diferença você servir bem e servir no copo adequado, tá bom? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Espero que tenham gostado, espero que tenha dado tudo certo aí. E, ó, por último, um resuminho nosso aqui de como fazer cerveja artesanal, que são aquelas 7 etapas básicas que eu acabei de comentar. Beleza, gente? Era isso. Ótimo. Daí, Sandro. Ótimo, Luciano. Muito legal. Muito didático, né? Que faz parte desse mundo, né? Essa alegria A gente se empolga, não adianta. da gente falar sobre cerveja, então é sempre uma conversa bastante animada. Então, Isso. parabéns mesmo. Toda a sua animação mostrou isso aí, seu prazer de trabalhar com esse produto, né? Ali no final, né? A gente engorda um pouquinho, sim, né? Mas realmente ela tem todo um aspecto, então, cultural. Bom, eu até pelo nosso tempo, eu vou acelerar aqui algumas perguntas, sabe, Luciano? Tudo bem? Eu não vou nem fazer uma síntese aqui para a gente também já entrar nas perguntas aqui que estão no nosso chat. Tudo bem. Então, a Isabela perguntou se você tem uma noção de uma noção de qual investimento, então, tem que ser feito para fazer uma cerveja em casa. O investimento depende daquilo que você quer produzir, né? Com qual que é o produto final, o que você está almejando. Se você quer fazer só para servir no teu churrasco lá, é aquilo que eu te mostrei lá. Você pode fazer a facão, pegar a panela da avó ali, de fazer a sopa, né? Um fogãozinho com uma chama um pouco melhor e fazer. Mas você vai passar muita raiva e o produto não vai ficar legal. Então, assim, guarda uns, vamos dizer assim, 2.000, se você tiver a tua churrascaria, um espacinho legal, que com esse valor você consegue fazer uma coisinha bem bacana, para produzir seus 30 litros aí, batelada até de 50 litros talvez, e faz coisa bem legal mesmo, tá? Eu acho que se você está interessado em começar a produzir para servir no teu churrasco no final de semana e gosta do negócio, eu acho que vale a pena. Agora, é só curiosidade, eu quero fazer para ver como é que fica. Faz a facão lá, que nem eu brinquei naquele curso que eu mostrei as imagens do meu curso lá, que sai também, mas daí tem que ver o que você está vislumbrando. É bem isso, tem um aluno que está fazendo em casa, utilizando os utensílios domésticos, né?
Aí uma sai com gás, outra sai sem. Dá para beber, né? Que assim, saem umas cervejas boas também, mas essa questão de equipamento você coloca, né? Se a gente... E padronizar, às vezes sai uma cerveja ótima, depois você não conseguiu controlar quase nada, porque foi um processo extremamente rudimentar, e aí depois você vai tentar repetir, como você não conseguiu controlar nada, aí nós, como os bons químicos, né, nós sabemos quanto é importante o procedimento experimental, né, e seguir isso. E os cerveja equipamentos... artesanal é batelada única, gente. Não existe reprodutibilidade, não existe uma igual a outra. Isso esqueça, inviável. Bem difícil mesmo, né? Muito difícil. Então tá bom, obrigado. Uma pergunta do Luiz, né? Primeiro, ótima palestra, parabéns, Luciano. Como é feito o controle do teor alcoólico da cerveja? E sobre a cerveja sem álcool, o processo é o mesmo? Poderia falar alguma coisa? Tá, cerveja sem álcool, não ouse fazer em casa, deixe para a indústria grande. Cerveja sem álcool é muito delicado, porque vocês sabem que a legislação hoje é 0,0, não pode ter álcool. Eu participei dos testes iniciais lá, quando eu trabalhava, hoje está totalmente diferente o processo, mas é muito trabalhoso, e isso tem que ter um controle muito delicado, tá? Então, em casa, não rola cerveja sem álcool. O controle do álcool, como é que é feito na batelada? Escreva aí, anota aí, equação de Graham-Denhauser, que vai explicar bem certinho para você como é que você vai fazer. Você vai pegar, medir a densidade inicial com um densímetro, que é esse cara aqui, ó, ou um refratômetro. É um densímetro, tá, gente? Ó, que vai medir aqui, ó. É um densímetro que vai medir, já está falando, né? A densidade do teu líquido, do teu mosto inicial, e depois que terminar a fermentação. Então, você vai pegar a densidade inicial menos densidade final vezes 0,131 e tem até o teor alcoólico. É bem simplesinho, tá? Mas escreva lá, equação de Graham-Denhauser, no Google, que vai aparecer, você vai entender direitinho como é que é. Converte, né? Você coloca o G ali, e ele já converte também, uma aproximação, né? De quanto que você vai chegar de álcool na cerveja. O Magno está lhe perguntando, Luciano, Ponta Grossa, onde encontra matéria-prima e quanto saem valores para uma produção pequena, né? Aí, vai lá. A produção pequena depende do estilo que você vai fazer. Hoje você vai gastar para fazer 30 litros de uma básica, de uma lager, R$150 mais ou menos, tá? Ponta Grossa tem 2 lugares que você consegue encontrar. Não vai encher o saco da cervejaria lá, que eles têm muito trabalho e nem gostam de vender. Tem 2 lugares, que é a Perquim, né? Do amigo Sander lá, o Sandro conhece, ele é o pioneiro que vende aí. Sim. E a Toca do Bilbo, que é uma loja nova que abriu aí justamente nessa época diferente que nós estamos passando, que é ali no comecinho da Balbino Táxi. Sabe a pizzaria Happn? Na porta do lado, debaixo deles ali, tá? Ixi. Fale que, se você falar que fui eu que indiquei lá, você vai ganhar desconto. Esses dias eu peguei lá uns insumos, é bem bacana. É assim, os 2 lugares que eu conheço. É os 2 lugares que eu conheço. E a internet, gente, o insumo vai bater na tua porta. Tem uma infinidade de lugares que você pode fazer encomenda na internet também. Verdade. Em Curitiba tem bastante. Eu precisei comprar um também. Aí veio no outro dia, estava aqui em casa já. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Bem otimizado. Aham. Então, várias pessoas lhe dando parabéns. Obrigado. Mais alguma pergunta? Adoraram a palestra. Pouco tempo. Pediram autorização para colocar no nosso YouTube. Podemos colocar, Luciano? Claro, tranquilo. Então, maravilha. Tranquilo. E uma pergunta aqui da Bárbara, que eu achei aqui. Parabéns novamente. Uma duvidazinha. Como é feita a cerveja escura artesanal? Então, lembra que eu falei daquela palavrinha de origem francesa chamada versement? A primeira coisa que você vai fazer é a escolha da tua matéria-prima do malte. Essa combinação de maltes, que nós temos muito mais de 20 tipos de malte, que a maltaria que vai determinar lá, que vai te dar o produto final, a cor e o aroma. Então, você vai fazer uma Bock, Doppelbock, uma Rausch Beer, essas cervejas mais escuras, a combinação daqueles maltes lá, no começo do processo, que vão determinar esse aroma e essa coloração do produto final. É isso aí, a utilização de malte.
Ótimo. Então, várias pessoas aqui dando os parabéns, professores Karen, Sérgio, Elaine, nossos colegas aí, além da... Então, nos prestigiam, agradecemos a todos também, né, que é uma honra aqui ter todos conosco nessa tarde. Lembrando, pessoal, para o certificado, cerveja artesanal, tá, para vocês obterem a certificação, que a gente vai gerar os certificados para todo mundo, daí tem uma palavra-chave, tá bom? Bom, Luciano, quero fechar só com uma, já que você comentou, né, você já relatou por alto aí uma experiência que você vivenciou na indústria e como você teve esse tempo todo lá, eu queria ouvir alguma outra história aí interessante aí que você poderia nos contar. Nossa, tem Então, muitas. talvez Nós vamos quebrando. para a noite, hein? Nós vamos para a noite. Talvez quebrando alguma, né, como você comentou aí da questão de poluição aí da fumaça e alguma outra aí, eu ia até te colocar a questão da água, né, que é outra ideia assim meio popular, né, de que a água vai diferenciar toda a qualidade da cerveja. Bom, vou deixar em aberto para você de repente contar alguma história interessante para nós aí que você gosta de contar. Fique à vontade. Tá, ok. Só responder a pergunta do Pedro ali. Pedro, Tá bom. como você definir aí a questão de aglomeração, aí não tem. Eu tenho uma lista de mais de 100 pessoas aqui da cidade querendo fazer curso, estudar, aprender, fazer abraçagem coletiva em parceria com as microcervejarias, mas não dá, não tem previsão, não tem como, né? Então, hoje eu te digo que eu não tenho previsão. Amanhã, saindo alguma coisa, daí a gente faz. Mas a lista está grande, pode ter certeza que tem muita gente querendo aprender, querendo estudar, se atualizar sobre o assunto e sobre o tema, tá? Bom, a história que eu ia contar era daquela... Eu trabalhava de madrugada, né, das 23 às 7, e eu sempre trabalhei no processo de fabricação, então envolvido com essas etapas aí que eu acabei de contar para vocês, né? E uma bela noite, eu cheguei, troquei turno 23 horas, o pessoal foi embora, 23h15, era 20 para meia-noite e tocou o telefone lá. E a nossa fábrica, onde eu trabalhava, é perto de uma, né, relativamente perto de uma vila. Hoje, então, mais próximo ainda. A vila cresceu, a fábrica cresceu, né? E a mulher indignada. Onde já se viu? Vocês esperam anoitecer para fazer poluir o mundo e não sei o quê, mas descascando a lenha pelo telefone ali. Olha essa fumaça, vale fora e veja essa fumaça que vocês estão fazendo, por que não fazem de dia e não sei o quê? E ela nem sabe que de 3 em 3 horas aquela fumaça acontece, porque é um processo por batelada, ela não tinha nem se atentado para isso. Mas descascando, eu fiquei uns 5 minutos escutando a asneira da mulher. Daí você tem que respirar 10 mil vezes, para não ser grosso com a pessoa, né? Uma vez que está representando a empresa. Falei, olha, senhora, a senhora entra com o saque da empresa, não sei o quê, para eles te explicarem o que acontece. Eu tentei explicar para ela que aquilo lá é concentração do produto, do mosto, que aquilo lá nada mais é do que vapor de água. Cara, ela não conseguiu entender. Ela desligou o telefone e falou que ia mandar a reclamação para o IAP, filmar, fazer o sarcel. Putz, isso me marcou demais. Cada vez que eu faço curso, comenta aí, eu tenho que contar essa passagem porque eu fico assim impressionado. Pessoa querendo fazer uma denúncia numa completa ignorância. Isso é fantástico. E outra coisa é que, como nós fomos uma das primeiras empresas, né, a usar ali o manancial do Tibagi, né, estamos bem no começo ali, cara, qualquer seca que dava, qualquer peixinho morto que aparecia ali na ponta do Tibagi para Palmeira, foi a fábrica lá que está dançando porcariada. Gente, o controle da estação de tratamento de esgoto de uma planta daquelas, vocês não têm noção o rigor que é, porque tem que seguir a legislação e é seguida. Então não é brincadeira, não é coisa de amador, não. É coisa muito séria. Eu já vi aquela fábrica parar mais de uma vez porque não tinha condição de lançar o esgoto na água. Mas agora, de chegar e agredir o meio ambiente e poluir, isso não existe, tá? É uma fábrica que tem certificação ISO 22000, a coisa é séria. Não é brincadeirinha, não. Não é que é a pançudo que está ali. A coisa é muito grande, volumes trabalhados são muito grandes, dinheiro ali envolvido é muito grande, tá? Então, é de responsabilidade mesmo. Com certeza, né? E é uma frente
complexo também, né? Nossa Senhora! Você tem, é só quem trabalha com tratamento, alguns colegas aqui, e com enzima, né? Então, você tem ali Uhum. A bem carga, a complicado. matéria orgânica é muito alta, Carga daí para você orgânica tratar alta. aquilo é bem difícil. O ideal é retirar tudo mesmo, tentar separar sólido, líquido e depois ir para águas de lavagem e tal, e diminuir ao máximo essa carga, né, Luciano? Exatamente, é bem por aí. Uhum. E eles investem em tecnologia, investem em certificação para que cada vez mais sejam Sim. minimizados os impactos ambientais, tá? Mas só o Magno aqui comentou também, perguntou, né, de diferentes variedades de lúpulo, né? Sim. Tem uma quantidade grande, né, Luciano? Nossa, existe uma grande infinidade. Hoje há um estudo voltado para o cultivo do lúpulo. Cada ano está saindo, surgindo variedades novas de lúpulo aí. Para esse verão, nós já temos variedades importadas aí que são novas, que vão ser testadas aí, questão de teor, de eficiência de amargor e principalmente de aroma, que é o grande interesse quando surge uma variedade nova, é aroma. Então, as regiões produtoras, principalmente a Europa, né? Então, uma pesquisa muito grande. E a nossa região, o Brasil também acordou para isso, para começar a estudar e a cultivar lúpulo. E já estão começando a colher os primeiros resultados aí. Serra da Mantiqueira, aquela região ali, está começando a colher as primeiras produções. É bem interessante. O Ricardo, né? Não sei, faz tempo que eu não vejo o Ricardo. Eu estava ali na Carambeí, né? Produzindo alguma coisinha. Produzindo lúpulo. Ele acabou ali, né? Com a cubada ali, né? Faz tempo. Isso. Tem Itaiacó, com o pessoal trabalhando com lúpulo também, e tem ali na região de Irati um pessoal muito forte que está produzindo. Mais 2 anos vão começar a colher lá. Ah, legal. Tá chegando muito australiano também, né? Isso. Mas as variedades novas é principalmente australiano. O australiano tá chegando forte aí, não? Acompanhado alguma coisinha. Se o pessoal quer continuar batendo papo, vambora, né? Né? Tudo bem? Quem quiser, fica. Quem quiser sair, fique à vontade, pessoal. Pena que a gente não pode estar tomando uma, né? Sentindo as diferenças, né? Só depois do serviço. Então, quem mais? O Jonathan aqui, que comentou sobre outros cereais, né? Na cerveja. E é também outro preconceito muito grande. Tem dois grandes, né, Luciano? Aquela questão da água, né? Que o pessoal coloca que a água, que as lendas, né? Isso mesmo. A água, né? Dependendo do lugar da água, até tem na história, tem próprio a cerveja Pilsen mesmo, que trazia, mas hoje em dia, com toda a tecnologia, faz-se tudo, né? Você consegue. Mas é a água e também a questão do puro malte, né? Que é outro também, outro termo. A outra briga. Que ganhou um marketing forte, né? Mas toda a escola belga nos mostra aí. Quebrou os paradigmas. Cervejas extremamente premiadas. Mas ele comenta, se quiser comentar alguma coisa aí, né? Sobre adicionar grãos de outros cereais com a cevada no início, né? Que você falou alguma coisinha. Acho que não sei se falou do trigo. O trigo, que é o tradicional, fugindo da cevada, é o trigo, mas também tem outros, né? Eu já vi de milho, tem aquela sementinha parecida. Onde é que tá? Deixa eu ver. Tem uns outros. Eu não vou conseguir laçar agora aqui. Você disse, dá para produzir com centeio, com sorgo. Centeio é uma alternativa. Centeio, tem outros cereais aí. Qualquer cereal que você malteie, né, vai virar malte. Só que daí a legislação diz lá, malte de. Então, malte de trigo. Por que a cevada, que é malteada, não é malte de cevada? Porque ela é a principal, né, a básica. E agora, se você maltear o trigo, malte de trigo, malte do cereal que você for maltear. Então, é isso. Até a semana que vem eu quero perguntar para a Lorna, ver se ela não maltear sorgo, né? Tem cerveja. Na África, na China, tem cerveja de sorgo, tem. E tem a vantagem de ser para celíaco, né? Que
não tem glúten, né? Não, mas daí para celíaco nós temos que pensar no trigo sarraceno, né? Que já é É, uma coisa bem mais também. atual, né? Tá mais com sorgo, não. O pessoal não. O Com trigo, sorgo né? daí é mais China e mais que Na daí África, né? tem África, a África tem lá, aham. Tem as cervejas que usam sorgo. E Aham, é praticamente meio a meio, viu? Não é muito grande a diferença na versão. Bem, né? bem, aham, bastante. O meu paladar para cerveja de sorgo não agradou, as poucas É, vezes que eu tive oportunidade, mas é questão de gosto, né? Não dá para dizer que não pois é é, bom. É um negócio assim diferente daquilo que a gente espera. é verdade. É. E da de trigo, o sarraceno, você tem uma. Já tomou? Eu nunca tomei. De trigo sarraceno já foi, já conseguimos malteamos ali, É, fizemos uma malteada e ficou boa. Ele aproximou muito bem da Wise. Não dá para dizer que não é, é. E, viu, deu diferença. Aquele troço é. de, ai, que estufar, que deu diferença. Ah, Bem, bem interessante mesmo. Aham. é, porque é uma tendência forte, né? Que tem que. A gente sabe que tem uma população grande aí demandando e que quer tomar cerveja, mas aí sofre efeitos, é complicado. E tá cara a cerveja para você adicionar enzima lá e quebrar, né? A enzima que É, é do celíaco lá, né? Então sim. é bem complicado. Isso aí, com o trigo sarraceno é uma alternativa que se mostra bem interessante, bem viável. Uhum. O Magno faz mais uma perguntinha, mais duas. Vamos lá. Amargor, lúpulo de amargor e de aroma, né? São diferentes. E o tempo que demora para carbonatar na garrafa, né? O prime. Tá. Lúpulo, amargor e aroma não necessariamente são diferentes. Eu posso usar um mesmo lúpulo com a finalidade de aroma e amargor. Qual que é a grande sacada? Aquilo que eu comentei durante a apresentação. Você pega teu tempo de fervura, do começo da fervura até a metade, se eu adicionar, eu estou preocupado com amargor. Da metade para o final, aroma. Por exemplo, uma Pilsen de verão agora, bem básica e bem leve, eu vou usar só o lúpulo Saaz, para ficar uma cerveja boa, e esse esqueminha, 2 a 3 dosagens, olhando aroma, amargor, fechou o pacote. Ah, mas o Sass é um lúpulo muito caro, então vamos pegar o alemão da família Allentauer lá, o Perlet, o Nugget, esses que são mais em conta, dá para fazer também. Só que aí vai pôr no fiado da balança. Eu quero gastar um pouquinho mais e pegar um produto um pouquinho melhor, ou gastar um pouquinho menos e baixar um pouquinho a qualidade do produto, né? Então são essas variáveis aí. E tempo de carbonatação na garrafa é em média de 4 a 7 dias, tá? É mais ou menos isso aí que é o padrão para a maioria dos estilos de cerveja aí, ó, que a gente costuma fazer. Então é em média. Tem coisa que vai para 5 dias, tem coisa que vai para 10, mas então você pega aí de 4 a 7 dias a média do negócio aí. Perfeito. Eu acho que, né, agradecer novamente, Luciano, aí pela disponibilidade. Foi um grande prazer. Que a Opa! gente se consiga fazer mais, fazer outros minicursos, próximo presencial, se Deus Se quiser, né? Deus quiser, amém. Para daí poder degustar, levar algumas cervejas, fazer algum sensorial também, né? Isso, Compartilhar com isso o é interessante. pessoal, fazer ali, pode comprar, né? E fazer, cada um pode fazer. A gente pode combinar numa próxima. Não, com certeza. Já deixo o convite aqui para uma próxima oportunidade ali com o nosso com o PET Química, né? Da UPG. Uhum. Você vir aqui e fazer um mini curso com a gente, né? Então, brigadão mesmo. Beleza. E a gente se encontra na próxima, então, do lado de uma mesa aí para Isso. degustar. Agradecer novamente a todos, né, pela presença. Espero que tenham gostado, assim como eu gostei. E convidá-los, né, para continuarem aí nesse mês de outubro conosco. Como eu falei, a semana que vem o Luciano salientou bastante a questão de maltear, né, a questão de também ser uma arte, né, milenar aí para dizer, e a questão de todo o procedimento e de onde veio e isso daí. Hoje a gente tem o privilégio de ter uma maltearia artesanal em Ponta Grossa, né, que é Gourmet Maltes. A Lorna vai vir falar aqui conosco. Está produzindo maltes de ótima qualidade e ela também tem uma vasta experiência trabalhando na agrária. E aí, então, para a semana que vem, além da questão de empreendimento mesmo, né, também isso
motivá-los, né? Ela, como eu disse, foi uma aluna nossa do curso de licenciatura em Química e que agora está aí já evoluindo exponencialmente no negócio dela e ocupando bastante mercado aqui regional, então a gente pode ter o prazer de estar falando, estar produzindo cerveja com um alto produzido na cidade, e isso pode também trazer uma diferenciação, né? E a questão de não produzir todo mundo do mesmo lugar, trazer grande, então a gente tem um aspecto aqui de estar, e ela vende malte também, né, para cervejeiros caseiros, né, ela tem também essa possibilidade. Então, convidar todos vocês a estarem conosco na semana que vem. Sem contar que a Lorna é uma querida, é muito gostoso de conversar com ela, é um doce de menina, muito querida, nossa, vale a pena, não percam. É isso aí, Karen, conversa lá com o Jaren, bater um papo de cerveja com o Jaren. Professora Karen comentando aqui. Então, obrigado a todos, obrigado, Luciano. Maravilha. Estar aqui com todos vocês. E aí, nos encontramos, então, na semana.